Existem alguns filmes que a grande maioria das pessoas se lembram deles apenas e somente por conta de uma cena. A pessoa vai falar desse filme por acaso e fala daquela cena e nada mais. Parece que esqueceu o restante do filme inteiro. Isso quando a pessoa já viu o filme. E quando a pessoa não viu o filme, só conhece por essa cena mesmo, porque virou meme, porque espalhou pela internet. Pois é, hoje a gente vai falar sobre 6 filmes aqui, alguns deles icônicos, clássicos, mas que acabam sendo marcados por apenas uma cena. Taxi driver's been staring at us. You talking to me? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre 6 filmes marcados e lembrados só por uma cena que ficou tão marcada, tão icônica, ou sei lá, a pessoa vai ver aquela cena porque ela tem um intuito, um propósito e acaba esquecendo ou não sabe de mais nada do filme como um todo, dos outros personagens, do que é a história, e a gente vai ver alguns desses casos aqui. Começando por ele, lá de 1992, um clássico que passou na TV aberta aí, ó, muitas vezes à noite, né? Porque não dava pra passar de dia, porque, meu amigo, Instinto Selvagem do Paul Verhoeven, com Michael Douglas no elenco, Sharon Stone. E aí eu te pergunto, quando eu falo no filme Instinto Selvagem, qual é a cena que te vem à cabeça? Pois é aquela cena da personagem da Sharon Stone cruzando as pernas, não é mesmo? Abrindo, cruzando, pois é, né? O negócio ali no meio, dá pra ver muita coisa. Agora vamos fazer um exercício. Você que já viu o filme, mesmo que há muito tempo, tenta lembrar de outra cena. Lembrou? Tá com dificuldade? Ou não lembrou? Pois é isso. Às vezes vai ter uma meia dúzia aí que vai falar, não, eu lembro daquela cena. Sim, tudo bem, mas eu te garanto que a grande maioria não lembrou de muito mais coisa do filme, não. Pois é, essa cena, ela ficou tão marcada, né? Ela foi tão ousada, impactante e tal. Até hoje as pessoas, né? Porque né, toda a construção de cena. Lembrando, né? O que é Instinto Selvagem? Você tem a personagem da Sharon Stone, que é uma escritora, que é suspeita de um assassinato. Então os policiais, eles estão investigando ela e tem a cena do interrogatório. Inclusive, o policial, os protagonistas ali, feito pelo Michael Douglas, tá lá. E essa personagem, ela é super charmosa, né? Ela tem aquela coisa que hipnotiza, os caras ficam olhando e tal, e um monte de marmanjo, e só ela, né, no ponto ali, ela com aquele vestido branco. E aí os caras botando pressão, fazendo perguntas, e a mulher não intimida de jeito nenhum. Até que ela quebra aqueles caras no meio, quando ela faz a cruzada nas pernas, né? Parece que os caras perdem a direção ali. E aí você vê que como aquela personagem toma total controle daquela situação mesmo estando em completa desvantagem. A Sharon Stone virou um sex symbol aí dos anos 90. Esse filme fez alavancar a carreira dela, né? E aquela coisa também, muitas polêmicas falando como que essa mulher pode fazer essa cena, etc. O que teve de gente pausando a cena naquele segundo, naquele minuto, você pode ter certeza que teve muita gente também. Mas lembrando, né, o filme ele vai além disso, ele é um thriller, ele é suspense, ele é romance, porque basicamente a premissa, né, o que a gente tem de núcleo no filme é o personagem, o detetive, né, feito pelo Michael Douglas, se obcecando por essa mulher, que é uma pessoa extremamente misteriosa, para não dizer manipuladora, e a vida, a carreira, o caso daquele cara pode estar correndo perigo. O número 2 da lista é um filme não tão conhecido, mas eu tenho certeza que, sei lá, 90% das pessoas que estão assistindo esse vídeo já viu alguma imagem e a imagem da cena que esse filme é lembrado sempre. Tô falando de Construindo uma Carreira, de 1991. Esse filme ele é dirigido pelo Bryan Gordon e escrito e coproduzido pelo John Hughes, né, que já fez muita coisa.
E esse filme, ele é um típico Sessão da Tarde, né? Aquele filme de personagens trancados em uma loja e eles aproveitam aquela coisa, mais anos 90 do que isso, impossível, né? E aqui você tem o Jim, um rapaz que parece não querer muito nada com a vida, ele tá trabalhando nessa loja de departamento, né? O pessoal joga ele lá e fala, ó, organiza aí, limpa aí, você tem a madrugada toda. Só que aí o rapaz, ele não vai fazer muito isso. Ele vai comer doce, vai assistir televisão, vai andar de patins e ele vai dar de cara com uma personagem, uma moça pelo qual ele é Jonas, filha de um ricaço ali da cidade, que por um ato de rebeldia contra o pai, ela fugiu e foi lá para a loja de departamento e deu de cara com o Jim. Meu Deus, parece a noite dos sonhos do Jim, né? Com aquela menina que ele é apaixonado, que é a jovem mais popular da cidade, né? Uma cidadezinha pequena, claro. E aí ele tá vivendo um sonho. Os dois planejando, né, fugirem juntos, viajar, pegar um dinheiro que ela tem lá, vamos largar tudo, vamos largar essa cidade e viver a vida. Lembrando que o Jim era feito pelo Frank Whaley e a moça é feita pela Jennifer Connelly, que tava novinha, né, bem mais pro início da sua carreira. Como a alegria de pobre dura o quê? Dura pouco, no caso do Jim, eles vão dar de cara com 2 assaltantes lá naquela loja e o sonho deles vai ser meio que quebrado no meio, vai ser interrompido. Isso eu te dei, às vezes você nem lembrava que a história, que a premissa de construir uma carreira, inclusive esse nome é bastante inusitado, né? Se você não liga o nome Construindo uma Carreira com esse filme, você acha que é um nome falando de um cara tentando ser um grande advogado ou um grande médico e tal. Nada disso. E aí, pra você que já viu esse filme, talvez você tenha visto esse filme, sei lá, na sessão da tarde, há 15 anos, qual é a cena que você lembra? Da personagem da Jennifer Connelly no cavalinho. Porque ela tá tentando engambelar ali, pegar no papo os assaltantes, né? Ela e o Jim estão com medo deles fazerem alguma coisa, porque eles podem ser perigosos, e ela tá tentando passar os malandros para trás e tentar sair daquela situação. Então ela usa do seu charme para tentar hipnotizar os malucos. Não sei se isso vai dar muito certo. E é impressionante como quando você vai pesquisar qualquer coisa sobre esse filme, só sai a imagem da Jennifer Connelly lá no cavalinho e tal. Você vai buscar no YouTube, tem 1 milhão de cenas só com recorte dessa cena, 1 minuto e meio, os 3 bobalhões, né? O Jim, os outros assaltantes comendo ali de boca aberta e olhando para personagem lá em cima do cavalo. Mais um caso de cena que fica na memória do povo, dos pré-adolescentes que agora são marmanjos por conta da beleza, do charme da Jennifer Connelly. E eu vou te falar, tá? Sei lá, como o filme da Sessão da Tarde, talvez ele até funcione, mas eu acho que essa cena ela ficou tão marcada também porque o filme como um todo, ele não é grandes coisas. Talvez você esteja me xingando nesse momento, mas você assistiu esse filme recentemente, nos últimos 2, 3 anos pelo menos? Ele é bobinho, as soluções ali, os personagens e tal. Tanto é que o próprio John Hughes, né, que produziu, que roteirizou, ele não gosta muito de lembrar desse filme não, tá? Ele tem esse filme aqui como um dos mais fracos da sua carreira. Sem contar que o filme, hoje em dia, visto por muita gente, ele é bastante criticado por muita gente falando que eles só querem usar a personagem da Jennifer Connelly, acho que o nome dela é Josie, de uma maneira exagerada, sabe? Só pra, nossa, olha só, essa mulher e esses caras e esses bananas, e basicamente é isso. O filme número 3, que é lembrado só por uma cena, é A Queda, As Últimas Horas de Hitler, de 2004. Vai falar que você nunca viu uma cena em particular, que é aquela do Hitler falando ali com, né, os seus subordinados e tal, gritando, e ele batendo e tal, não sei o que. Isso virou, inclusive, meme, né? Porque o povo, tudo que existe vira meme. Então, assim, isso foi replicado várias e várias vezes e só se lembram de A Queda, desse filme de 2004, por conta desse momento em particular. Das war ein Befehl!
Bem, na verdade, a queda às últimas horas de Hitler, né, como diz o título aqui no Brasil, ele segue as 12 últimas horas de Hitler. Eles estavam num bunker lá em Berlim, conhecido como Führerbunker, né? E aí a Alemanha, né, os nazistas estavam desesperadíssimos, perdendo a guerra, mas aí não, a gente não tem só o Hitler socado numa sala, brigando com todo mundo, surtando e tal, não, a gente tem várias outras questões, incluindo a própria guerra, o próprio caos, a decadência, né, de Berlim, a cidade toda destruída, as famílias devastadas, o horror da guerra, né, e aí a gente vê a organização dos nazistas, né, todas, né, os planejamentos, operações, inclusive muito pela perspectiva de uma personagem desse filme, a Trude Young, que foi a última secretária pessoal particular ali do Hitler. Inclusive a Trude, a secretária, né, real, foi ela que foi responsável pela publicação, pela ajuda de relatos históricos de como que era Hitler e seus generais ali, o pessoal na intimidade, e como isso foi levado para o filme e para obras literárias depois também. Então sim, meus amigos, muito das falas, muito do que é dito por Hitler e outros personagens ali aconteceram bem parecido na vida real, conforme os relatos não só dessa secretária, como de outros sobreviventes da época também. Inclusive, a gente tem que ressaltar a interpretação do Bruno Ganz aqui. Inclusive, essa interpretação, essa visceralidade que ele usa nessa cena é o que marcou ela e deixou ela repercutir mundo afora. E aí uma coisa interessante, tá? Porque nessa cena, Hitler tá surtando, tá maluco, tá sofrendo pressão, sabe que o negócio vai dar muito ruim pro lado dele, né? Porque o Exército Vermelho tá se aproximando. Inclusive, essas falas dele, quem já viu o filme deve lembrar mais ou menos desse momento, que ele tá daquele jeito porque ordens dele não foram obedecidas, justamente porque as pessoas já estavam debandando, sabendo que a Alemanha estava perdendo feio o negócio. Mas aí, se você vê o filme como um todo, inclusive é um filme grande, ele tem, sei lá, mais de 2h30 de duração, a gente vê que nem sempre o Hitler estava daquele jeito, muito pelo contrário, muitas vezes, né, ele estava mais sério, fala mais suave e tal, só quando o negócio apertava mesmo. E convenhamos, tá? Depois de tudo que esse maluco, esse doente do Hitler fez, é muito prazeroso ver ele perdendo as estribeiras, sendo humilhado até chegar ao momento da sua morte. Número 4, vamos falar de um filminho mais light, mais tranquilo aqui. Quando eu falo o nome do filme Free Willy, de 1993, qual que é a cena que te vem à cabeça? Não precisou nem você pensar muito, né? É da orca do Willy lá, dando um saltão, o Jesse, o menininho, né, ali no meio e tal. É uma cena memorável, é uma cena que marcou pra caramba. E aí eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz no início do vídeo, né? Você lembra de alguma outra cena desse filme? Talvez você demore bem mais, ou talvez as pessoas não lembrem. Pois é, porque essa cena é a que marcou, pronto, acabou. O ET, o extraterrestre, também, né? Talvez a cena que mais marcou dele é a da bicicletinha na lua, né? Uma cena icônica. Mas, por exemplo, o ET, eu consigo lembrar de outras 3, 4 cenas assim, muito rápidas ali, né? Do Elliot, do ETzinho, com a irmãzinha dele também. E bem, Free Willy fez parte da infância de muita gente. Não só o filme, tinha o desenho também. Vocês lembram do desenho? Eu assisti muito desenho quando era moleque. Agora o filme, para além daquela cena, que inclusive é uma cena bem no finalzinho do filme, e aí você vê que no cartaz já tem essa cena. O que quer dizer que o cartaz é um grande spoiler do filme, né? Isso já mostra ali um dos momentos finais da orca lá pulando para a liberdade, mas enfim. Aqui a gente tem o Jesse, que é esse menino que mora na rua e tal, ele vai para casa de pais adotivos, ele é problemático, mas a amizade dele com essa orca num parque muda a vida dele, né? Ele vê ali um propósito. E a galera ali, dono do parque, né, vê ali uma oportunidade de ganhar dinheiro com essa amizade. E é muito legal, né, ter uma analogia simples, mas interessante, porque da mesma forma que o Jesse, ele não tem ali os seus pais verdadeiros, ele tava à deriva na rua e tal,
O Willie também era parecido, né? Porque ele também foi separado da sua família, ele estava ali preso, né? E para além da amizade entre garoto e a orca e as ambições ali do pessoal querendo monetizar em cima disso, Jesse no fim sabe que pra orca ser livre, pra viver a vida bem e pra, enfim, sair daquele lugar que aprisiona o Willie precisa dar o salto, né? Então aquela cena é uma cena bem legal, inclusive, apesar de que tem uns momentos que dá pra você ver quando o Willie tá passando ali por cima, é óbvio que é CGI, mas eles mostram, filmam bem de longe, então é uma coisa que dá pra disfarçar. Na década de 90, a gente mal notava essas coisas também. Mas o Willie consegue, né? Pula ali as rochas, vai embora. Numa cena emocionante, né? Porque por mais que o Willie estava se libertando, Jesse sabia que aquele era o último momento com um grande amigo, né? Então ele chora e tal. E dá pra dar uma chorada junto também. O penúltimo filme que aí eu acho que muita gente pode não ter visto, mas que conhece alguma imagem ou conhece a cena em si, é O Sétimo Selo, de 1957, dirigido por Ingmar Bergman. Quando eu falo de O Sétimo Selo, você lembra do quê? Da cena de xadrez, do cavaleiro contra a morte, né? Que é uma cena muito bonita, muito marcante, pegando pela lateral, né, a morte toda vestida de preto contra o cavaleiro, ambos, né, encarando ali o tabuleiro. E bem, obviamente, o filme com um pouco mais de 1h30 não é só uma partida de xadrez entre esse cavaleiro e a morte. O cavaleiro, feito pelo Max von Sydow, ele volta pro país dele depois das cruzadas, e aí chega no país dele, tá devastado pela peste, né? Tá um caos ali. E aí esse filme tem muito essa coisa existencial, essa coisa da religião, da crença em Deus e de naquele momento caótico essas pessoas, né, você vê, eram as cruzadas, começarem a questionar a própria fé. E depois que muita gente já morreu, esse cavaleiro, logo no iniciozinho do filme, ele se depara com quem? Com a morte. E aí o que ele tenta fazer? Engambelar a morte, ganhar tempo. Fala, opa, não vai me levar não. Pera aí, você gosta de jogar xadrez, não é? Que ele até fala, lembra até hoje, ele fala, eu te vi jogando xadrez em umas pinturas e tal. A morte fala, você quer saber que eu gosto de jogar um xadrezinho? Bora jogar? Bora. E aí os dois sentam pra jogar, conversam ali sobre as coisas e tal. Porém, o filme, ele vai desenvolvendo, trazendo outros personagens, trazendo esse próprio cavaleiro, passando por outras situações, e a gente vai vendo com outros personagens também, e esse que tá jogando xadrez com a morte, como eles estão sobrevivendo àquele período, com conflitos, tragédias e desesperanças, né? E é uma coisa muito legal, porque a morte tá rondando aquelas pessoas e elas ainda estão vivas, mas a morte está por lá. Então, várias situações no decorrer do filme, a gente vê que as pessoas ali estão à beira da morte. Inclusive, para você que nunca viu O Sétimo Selo, que só conhece essa imagem do xadrez e tal, tem ele aqui legendado completinho no YouTube, tá? Assiste que vale muito a pena. E o último da lista de hoje é um clássico absoluto, mas olha, sinceramente, mais da metade, bem mais da metade das pessoas que conhecem esse filme, seja de nome ou já viu há muito tempo, lembra principalmente de uma cena, claro. Tô falando de Taxi Driver, tá? Do Martin Scorsese, de 1976. Qual a primeira cena que vem na sua cabeça? Pois é, tá falando comigo? Você tá falando comigo? You talking to me? É isso mesmo, meus amigos, Are You Talking to Me é uma cena que o pessoal lembra e muita gente conhece só essa cena, não conhece o resto de Taxi Driver, né? Ele é um filme, cara, que marcou uma época e principalmente, né, trazendo nomes como Robert De Niro, o Martin Scorsese, a Jodie Foster, o Harvey Keitel, entre vários outros, né? E, cara, eu gosto pra caramba do filme, eu entendo que muita gente fala, é um filme paradão, um filme muito paradão e tal,
mas nas entrelinhas e todo o contexto daquele personagem do Travis, né, um cara que é taxista agora, mas é um veterano da guerra do Vietnã, então ele é um cara muito complexo porque ele tá sofrendo muito com a solidão, né, um maluco que serviu o seu país e agora ele está morrendo, definhando por dentro, porque ele não consegue ter amizade, ele não consegue se comunicar, a depressão tá, batendo a porta. E tão revoltado e reprimido que aquele cara tá, ele é uma bomba relógio. Ele tá prestes a o quê? Coringar. Tanto é que a galera fala, Taxi Driver foi uma grande inspiração para Coringa, né? Narrativamente, esteticamente falando. E eu acho que tem sim influência, na verdade, de vários filmes do Scorsese, né? E a cena em questão, né, que a gente vê é o Travis, ele meio que se preparando, né, pro embate, pro combate ali, né? O cara cheio de minhoca na cabeça e fala, não, vou me armar, vou fazer um dispositivo aqui, aí ele bota um casacão e vai, né, como se tivesse alguém encarando ele, ele fala, você tá falando comigo? E aí ele saca a arma, né? E aí, obviamente, né, no filme como um todo, a gente vê o desenvolvimento desse personagem, a proximidade que ele tem com a personagem da Jodie Foster, que tava novinha, né, e todo o caos na vida daquela menina, e ele querendo ser o salvador dessa moça, né, que tá com vários perigos ali em torno da menina, e ele pensa, não, isso aqui é um propósito pra minha vida. E você sabia, inclusive, que essa cena Are You Talking To Me, ela foi improvisada, né, o Scorsese chegou no Robert De Niro e falou, vai se preparar e tal, se encara no espelho, não sei o que, pra você, né, entrar numa vibe aí do personagem. O Robert De Niro foi lá, fez, eles gostaram. Robert De Niro tinha ido num show do Bruce Springsteen na época, e o Bruce, ele tinha falado pra plateia, né, Are You Talking To Me, aquilo ficou na cabeça do cara, ele levou pro filme como uma improvisação, ficou marcado pra história do cinema, e tamo aqui, e é uma cena muito lembrada. But who the hell else are you talking? You talking to me? Bem, então é isso, meus amigos, 6 filmes lembrados principalmente por conta de uma cena só. Você se lembra de outros filmes que geralmente vem na memória uma única cena, que o pessoal só comenta dela e parece que esquece de todo o restante do filme? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.